Seja bem-vindo ao RTV Notícias nesta sexta-feira, 3 de outubro. Começamos este bloco informativo por conhecer as capas dos principais jornais nacionais. Começamos então com a capa do JN. Podemos ler: vacina da tuberculose de novo em ruptura, estoque esgotado no norte desde julho. Na região de Lisboa só há para 10 dias. Manchete fotográfica vai para a segurança: esfaqueou e queimou ex-companheira por ciúme. Carlos Rosa ouviu insultos e ameaças à saída do tribunal. Vai preso 8 anos e meio. Ainda também na economia, a prestação da casa baixa para metade em 6 anos e na sociedade, o negócio das corridas amadoras vale 108 milhões por ano. Ainda também, chamada de capa para a eletricidade fica mais barata para 500 mil pessoas. Ainda também, Lisboa já não pode usar fundos atribuídos a regiões mais pobres. E também o desporto, em destaque na capa do Jornal de Notícias: Dragão ou Leão, um deles sai logo na terceira eliminatória no que se refere à Taça de Portugal. Liga dos Campeões, o pior arranque de sempre do Benfica. Na Liga Europa, Aalborg, Rio Ave então, que perdeu frente ao Aalborg, e Estoril Panathinaikos, Estoril que venceu por 2-0. Passamos agora para o Jornal Público. Podemos ler então no Jornal Público: imóveis do BES estão num limbo que impede novo banco de os vender. Ainda destaque fotográfico: Tati Almeida procura filho desaparecido na Argentina há 40 anos. É o destaque fotográfico. Ainda no destaque internacional, líder de Hong Kong não se demite, mas aceita dialogar. E política externa do Brasil mais altiva e menos ativa, numa altura em que os brasileiros se preparam para ir às urnas. Ainda destaque para Jorge Sampaio contra acesso de pais a listas de pedófilos. Passos é vítima de interesses poderosos, é a questão que fica. Então, a capa do Jornal Público. Passamos agora para a capa do Jornal I, que mais uma vez faz manchete com a questão do BES. Ricardo Salgado recusou explicar à família os 14 milhões que recebeu de empreiteiro. O ex-presidente do BES afirmou ter ido 2 vezes ao Banco de Portugal. O regulador terá concordado ser um assunto da sua vida pessoal. Chamada de capa para cientista português: Nuno Faria ajuda a desvendar a origem do VIH. PS: Costa oferece 1/3 do partido a seguro e mantém a reforma do sistema político. Entrevista: Paulo Futre recorda uma das suas noites mais épicas e dolorosas. E Saramago: os 3 últimos capítulos de um escritor vintage em lançamento mundial em Lisboa. Chamada de capa para a Tecnoforma: contabilidade da ONG ligada à Tecnoforma, a que o I teve acesso, não permite desvendar o mistério das despesas de Passos Coelho. Passamos agora para a capa do semanário Sol. Faz destaque com suicídio de jovens, alarma médicos. Ainda Passos está farto do CDS, pressão para baixar impostos incomoda primeiro-ministro. E também guerra no Bloco de Esquerda divide gêmeas Mortágua. Ainda também chamada de capa para reportagem em Bruxelas: Moedas não faz promessas. E chineses da Fozuna, um passo da Espírito Santo Saúde. Passamos agora para a capa do Jornal de Negócios. Capa do Jornal de Negócios, podemos ler: juros da dívida bancária apanhados no IRS. Ainda também destaque fotográfico: entrevista a Pedro Marcos Lopes: o liberalismo deste PST é de badana. Lê-se então na capa do Negócios. Da economia, passamos para o desporto com o jornal O Jogo. Faz manchete com o Futebol Clube do Porto. Telo marca posição. Acusado de individualismo, o espanhol lidera o ranking de assistências do Futebol Clube do Porto. Só precisa de 105 minutos para oferecer cada golo. Ainda Champions, o argelino faz 7 dribles por jogo, o argentino 8. Só Messi faz mais fintas do que Brahimi. Ainda no Benfica, águia sem pedal para a Champions. Podemos ler também o destaque para o Sporting: Leão já não passa sem ele. João Mário ganhou intensidade e é o único médio intocável para Marco Silva. Então,
os destaques de hoje da imprensa nacional. Passamos agora para as principais notícias na RTV Notícias. O abastecimento da vacina BCG na região norte está outra vez com problemas, sendo que há doentes com tratamentos suspensos desde meados de julho devido à falta da vacina. A notícia é avançada pelo JN e cita fonte da Administração Regional de Saúde do Norte, que diz que se trata de um problema de ruptura por parte do fornecedor, o único laboratório que produz a vacina na Dinamarca, e que os problemas de fornecimento se arrastam desde fevereiro, pondo em causa o abastecimento. De acordo com uma informação do Ministério da Saúde, na primeira semana de agosto havia apenas 3 unidades de vacina no armazém da ULS de Matosinhos, sendo que o estoque estava a 0 nos restantes 4 armazéns que abastecem os centros de saúde e hospitais da região. Um tema que iremos voltar mais à frente neste jornal com o nosso comentador Amadeu Campos. Na semana em que entrou em vigor a lei que criminaliza os maus tratos contra animais de companhia, assinala-se o Dia Nacional do Médico Veterinário e do Dia Mundial do Animal. Para nos falar deste tema, tenho comigo Luís Montenegro. Muito boa tarde. Obrigado desde já pela sua presença. De facto, esta foi uma semana com notícias importantes para os nossos amigos de quatro patas. Sim, muito boa tarde. Nós, classe médico-veterinária, há muito tempo que desejávamos que esta lei finalmente entrasse em vigor. Sem dúvida nenhuma que... Para os animais de companhia. Para os animais de companhia, que se refere à lei, que também na área em que nós trabalhamos é a área com os animais que nós mais temos contacto. É uma lei que, sem dúvida, vai inclusive tornar o nosso país com um estatuto de mais desenvolvido, porque um país que cuida dos animais, à partida, reflete que o seu grau sociocultural está mais evoluído e, sem dúvida nenhuma, que para aqueles que ainda não estavam sensibilizados sobre como bem cuidar e tratar dos animais, esta lei vai fazê-los refletir e vai ter, de imediato, efeitos positivos no bem-estar dos nossos animais que, da mesma forma, nos trarão a nós mais bem-estar, mais tranquilidade e mais felicidade. E assinala-se precisamente o Dia Mundial do Animal. O que é preciso reter neste Dia Mundial do Animal? O Dia Mundial do Animal faz-nos a todos lembrar que nós não somos o único animal que existe à face da Terra e que é muito importante ter um ecossistema equilibrado e em que se cuide, nós como animais mais dotados, desses animais, por forma a que nós consigamos viver numa sociedade em que os animais tenham o seu papel e dessa forma nós tenhamos uma vida mais prazerosa, pois o contacto com a natureza, com os seus animais, é aquilo que nos dá uma felicidade mais profunda e nos leva a ter mais capacidade depois, inclusive, de suportar toda a pressão que nós temos na nossa vida do dia-a-dia, de uma sociedade capitalista, por vezes individualista e com valores, por vezes, distorcidos. O animal faz-nos andar algo para trás naquilo que é a nossa essência, por isso a partilha de uma vida com ele nos torna seres mais tolerantes, mais capazes de compreender, porque eles são mais simples, são mais fiéis, são mais companheiros. Neste dia que se assinala, é importante também sensibilizar as pessoas para a questão dos animais e é importante também ter uma atitude preventiva. Sim, a medicina preventiva, tanto na medicina veterinária como na medicina humana, foi uma conquista do século passado. Só que agora parece que realmente tudo está a mudar um pouco. Então, como há mais dificuldades económicas, as pessoas estão, no fundo, a descurar muito a medicina preventiva. Também com o impacto da crise. Com o impacto da crise, porque as pessoas estão quase que só a gastar o seu dinheiro, porque realmente é menos, em situações quase de emergência. Então o que é que acontece? As pessoas estão a deixar de fazer a medicina preventiva dos seus animais de companhia. Isso leva a que as doenças se possam instalar, desenvolver, até manifestarem sintomas. E só nessa altura, em que o animal verdadeiramente já manifesta sinais de doença, procuram o veterinário. Nessa altura, nós vamos ter já um estadio de doença muito mais avançado, o que encarece muito o custo de tratamento e os resultados são muito piores.
Por isso, e se realmente estamos em crise e se temos que forrar economias, eu acho que nós temos que fazer um esforço para perceber que é na medicina preventiva que estão os melhores resultados e o menor custo. Estamos a chegar praticamente ao final desta conversa sobre o Dia Mundial do Animal. A quem nos está a ouvir lá em casa, qual é o conselho que dá? Ou que deixa? O que deixo é que, mais uma vez, eu corroboro da opinião que um animal completa as nossas vidas. Um animal de companhia é, muitas das vezes, até o suporte de uma família. De toda a forma, ponderem bem antes de ter um animal. E se verificarem que não têm condições, não o tenham. É importante não esquecer que o animal não é um bem descartável. Depois de o assumirmos, vai ser um companheiro por cerca de 13, 14 anos. Se o tiverem e para poderem, no fundo, usufruir da sua saúde, não esquecer que uma alimentação cuidada e adequada à espécie é extremamente importante e consultas de rotina no seu veterinário, pelo menos uma vez ao ano. Aproveitar essa consulta para esclarecer em termos de aconselhamento para o animal em particular de como lhe preservar a sua saúde e aproveitar aí, para dependendo da idade do animal, poder fazer o despiste daquelas doenças que são mais comuns. Apostar nos programas de desparasitação, de vacinação e dessa forma nós podemos, inclusive, usufruir de uma boa saúde do nosso animal a um custo baixo. Quero agradecer ao Dr. Luís Montenegro por ter vindo fazer-nos companhia neste jornal. Muito obrigada. Obrigado. Então, o Dia Mundial do Animal que se celebra amanhã, 4 de outubro. Ainda que apenas represente 4,3% dos utilizadores da internet, a língua portuguesa é a quinta mais usada pelos cibernautas de todo o mundo. Para muitos é uma das línguas mais difíceis de falar. Para outros, a magia do português chega mesmo a ter encanto. Quanto mais não seja por termos uma palavra que mais ninguém tem e que com apenas 7 letras consegue expressar uma montanha de sentimentos. Falo da nossa palavra saudade. Tudo isto porque, de acordo com o estudo Internet World Users by Language, o português é usado por 121,8 milhões de cibernautas em todo o mundo, o que significa menos de 5% dos mais de 2,8 mil milhões de utilizadores de internet estimados pela empresa. Ocupa o 5º lugar na lista das 10 línguas preferidas pelos cibernautas. Já se sabe que o inglês é a língua mais falada de todo o mundo, por cerca de 800 milhões de pessoas, vindo em segundo lugar o chinês, que representa cerca de 650 milhões de pessoas. A Internet World Stats baseia as conclusões num estudo realizado no ano passado e adianta que em 2013 a internet não era usada sequer por metade da população, ficando-se pelos 46,7%, embora o crescimento do número de cibernautas tenha ultrapassado os 1.500% entre o ano 2000 e 2013. Na lista das 5 línguas mais faladas, conta-se ainda o espanhol, sendo a preferida de 7,9% da população, surgindo em 4º lugar a língua árabe, usada por mais de 135 milhões de cibernautas. Na restante lista das 10 línguas mais usadas na rede, encontra-se o japonês em 6º lugar, escrita por apenas 3,9% da população cibernauta, um total de 109 milhões de pessoas, seguido do russo, que é preferido por 3,1% dos utilizadores, um total de 87,4 milhões de pessoas. A 8ª posição é ocupada pelo alemão, usado por 2,9% de 2,8 mil milhões de utilizadores de internet, enquanto a língua francesa é a 9ª mais usada. O último lugar da lista é ocupado pelo malaio, usado por 2,7% dos cibernautas de todo o mundo. A Internet World Stats adianta ainda que 440 milhões de utilizadores de internet usam outras línguas, o que representa cerca de metade da soma de cibernautas que falam inglês ou chinês. Passamos agora ao comentário. Como já é habitual, à sexta-feira tenho comigo Amadeu Campos. Amadeu Campos, muito boa tarde. Obrigado desde já pela sua presença. Boa tarde. Começamos precisamente com o tema que abriu também este bloco informativo. O abastecimento da vacina BCG na região norte está outra vez com problemas. Pois, infelizmente, as notícias não são boas, e nomeadamente para a saúde. Eu lembro que estas vacinas, nomeadamente a da tuberculose, são cuidados de saúde primários, é disso que nós estamos a falar. É uma prevenção em relação à nossa população
e pelos vistos começa a funcionar mal. Já percebemos que não tem a ver só com a saúde, que algumas coisas têm estado a funcionar mal. Temos que lembrar que estamos também cerca de 3 anos de governação, portanto há aqui algum amadurecimento por parte do Governo em relação a estas questões, e também existe, pelos vistos, alguma mais-valia deste Governo em querer fazer coisas novas, que pelos vistos estão a sair furadas, como nós ousamos dizer. Implicações para os utentes? Muitas. Primeiro, desde logo, porque a vacina não está a ser dada no devido timing, porque, repara, se ela não existe e se as pessoas têm um plano de vacinação, e o plano de vacinação é nacional e é gratuito, se realmente essas condições não estão a ser contempladas pelos hospitais, porque realmente não têm as vacinas, o que vamos ter é crianças não vacinadas que de um momento para o outro podem apanhar essas doenças. Logo, os cuidados depois, os gastos que vamos ter para tratar essas crianças, sem pôr em causa sequer que eventualmente as complicações podem ser maiores para as crianças, o que é gravíssimo, e realmente isso vai nos custar muito mais dinheiro. Porquê? Porque alguém em termos da saúde não está a fazer devidamente o seu trabalho, em termos de bastidores, para que os estoques de vacinas estejam devidamente nos hospitais, que é assim que se deseja e que, pelos vistos, foi assim que tivemos até agora. Alega-se que, de facto, o problema está em quem abastece, ou seja, no único laboratório que abastece Portugal relativamente a esta vacina. Não pode ser. Eu acho que, infelizmente, no mundo existem demasiadas alternativas e basta só um bocadinho de boa vontade e de competência por parte dos serviços administrativos que certamente isso chegaria lá. E repare, uma das notícias que nós temos a seguir para eventualmente comentar tem a ver com o programa CITES, não é, da Justiça. E juntando um pouco estas duas notícias e até acrescentando uma terceira que tem sido, infelizmente também, e que hoje os nossos alunos continuam sem professores nas escolas, portanto o problema ainda não está resolvido, apesar de ter sido notícia já há vários dias. Nós, se juntarmos estas 3 notícias, o que vemos é muita incompetência nos bastidores da administração pública face a estas situações. Porque, repare, já não são coisas que vêm de trás, portanto, são coisas que este Governo assumiu em termos dele. Eu quase que diria que é um bocadinho como o treinador que recebe uma equipa, portanto, a equipa até agora mudou, é toda do treinador, portanto, já não há o argumento de se dizer que era algo que vinha de trás, não, portanto, o assumir deste tipo de responsabilidades tem que ser incutido a este Governo e estes ministros, e alguns deles assumiram certamente. Mas o que nós temos é factos, e o que existe na prática é um sistema informático que não funciona na colocação de professores, não temos professores. Um sistema informático que não funciona no caso da Justiça, estamos com a Justiça pela rua da amargura, quer dizer, nós que precisamos de uma Justiça boa para a democracia. Tínhamos críticas a uma Justiça lenta em Portugal, agora com esta falha nos sítios, como é que as coisas ficam, Amadeu? Temos uma justiça omissa porque a gente nem sabe onde é que estão os processos, segundo os advogados que se têm falado na nossa opinião pública. Como é que isto é possível? É possível por más escolhas, quanto a mim, em termos de quem vai prestar esse serviço. Tem que se ter muito cuidado quando se muda um serviço. Porquê? Porque se é um serviço que está a funcionar devidamente e quando se faz uma reforma, essa reforma tem que ser feita com muito cuidado. Porquê? Porque este ruído todo, e nomeadamente em áreas sensíveis, como é a justiça, não pode acontecer. Elas tinham que ser demasiado previstas, demasiado acauteladas e felizmente hoje em dia a tecnologia tem muitas formas de fazer isto bem. A Ministra da Justiça disse ontem em Troia que foi avisada que no dia 1 o site estava a funcionar, o sítio Sítios estava a funcionar e que depois deixou de funcionar. É grave, repara, é grave porque lança expectativas e ela própria assume essas expectativas de a empresa que diz que vai ter o site a funcionar, porque é disso que estamos a falar, são de empresas que foram escolhidas pelo Governo, não é? E eu não vou mais longe que isso, portanto, deixe-me só por aqui. Essas empresas que são escolhidas pelo Governo estão a prestar um mau serviço aos portugueses. Ao Governo, certamente, mas também aos portugueses. E a Ministra está-se a deixar levar por todas estas incompetências e não está a conseguir sair ou dar solução da melhor forma. Eu lembro-me que há uns anos houve
ministro, nomeadamente o Pedro Santana Lopes, que caiu, e um dos fortes argumentos que ele terá caído foi porque realmente não conseguiu ter um sistema informático para a colocação dos professores. Todos nós nos lembramos disso. Neste momento tivemos um sistema que trouxe mau desempenho às escolas, temos um sistema que está a trazer um péssimo desempenho à Justiça, e temos hoje a notícia de que realmente os serviços administrativos, não sei se é uma questão informática ou não, mas certamente que alguém por dentro dos serviços administrativos da saúde não conseguiu resolver o problema, e é bom que isso apareça cá fora, porque nós temos que perceber o que é que de errado aconteceu, porque os portugueses não podem ficar sem vacinação. Exatamente. Como é que esta solução, qual será a solução que terá que ser encontrada para evitar situações futuras, nomeadamente na ruptura de estoques? Exato. A prevenção, não é? A gestão de estoques, normalmente se consegue saber a 2, 3 meses com antecedência o que está a acontecer. Não houve nenhum afluxo excepcional de pessoas aos centros de saúde, porque podiam-nos dizer isso. Por um motivo qualquer, por medo ou por outra coisa qualquer que acontecesse, poderia haver um fluxo maior. Não foi isso que aconteceu, foi um normal caminho de gastos em termos de vacinação, e que alguém se esqueceu de que a previsão das vacinas nos hospitais não estava devidamente enquadrada. Estará também tudo interligado com os cortes que a saúde tem vindo a sofrer ao longo do tempo? Pois eu espero bem que não. Porque, como eu disse no início, nós temos de ter muito cuidado com a saúde que é primária, os bens de saúde primário. Que hajam cirurgias que possam ser deixadas de fora, que não sejam críticas em relação ao paciente, eu isso ainda concordo, por falta de dinheiro. Agora, a saúde primária, nomeadamente a de prevenção, porque nós sabemos que se não a fizermos os custos vão ser muito maiores, nós podemos estar a poupar agora, mas depois vamos gastar muito mais dinheiro, e isso eu não posso concordar que realmente esteja a acontecer, porque não pode ser justificação. Na área da justiça, Amadeu, é premente falar no regresso ao papel? Eu espero bem que não. Nós vivemos numa sociedade de informação, onde inclusive é preciso cruzar dados para que realmente não haja omissão e que a justiça, seja mais transparente. Eu acho que não, porque toda a gente sabe as dificuldades do papel que havia na justiça. Portanto, eu espero que realmente o site e a informática funcione de uma forma auditada, de uma forma em que todos saibam o que está a acontecer de ambas as partes, para que realmente estas questões, e o voltar ao papel para mim não é o caminho nem é a solução. No que concerne à educação, hoje de facto temos aqui estes 3 temas, saúde, justiça. Sim, eu acho que fazemos bem em interligá-los. No que toca à educação, há muitas escolas ainda a funcionar a meio gás por falta de professores. Sim, e mais uma vez, repara, é grave as lesões que isto vai ter no processo de ensino dos alunos, porque o facto das escolas não terem professores, quem vai ter que pagar isto vão ser os alunos. Porquê? Porque o período que eles tinham para a aprendizagem vai ser encurtado. É assim, se nós temos um programa que já é devidamente enquadrado com o tempo, se reduzimos esse tempo, naturalmente são os alunos que vão ter que ir atrás dessas perdas, percebe? E isso, mais uma vez, vai ter custos em termos nacionais, porque depois temos que perceber se, quando eles chegarem aos exames finais, e aqueles exames que nós queremos que os alunos portugueses tenham sucesso, tenham boas notas, porque em termos da OCDE, em termos dos relatórios de PISA, isso conta para a imagem de Portugal. Se nós tivermos alunos que, mal preparados, porque o tempo que eles estão agora a perder, porque não têm professores para dar essa matéria, vai ter repercussões em relação aos exames finais que eles vão, porque eles vão lá chegar menos bem preparados. Certamente que haverá muitos pais que tentarão, junto dos filhos e junto de medidas extraordinárias, como são as explicações, tentar que os alunos cheguem bem preparados e que esta questão de tempo seja minimizada. Mas nós sabemos que a nossa escola é pública, que é gratuita e que vai até ao 12º ano de obrigatoriedade. Portanto, são muitos alunos, são muitas disciplinas, não podia ter acontecido. São situações que não podem voltar a acontecer. Não podem, nunca deviam ter acontecido, porque nós já temos a experiência delas de outros anos, achávamos que já tudo estava bem
mas realmente este governo, interligando estas três, fica muito mal visto na sua forma de organização e na sua forma de escolha dos processos da administração pública. Muito bem, Amadeu Campos, terminamos também o nosso comentário de hoje. Voltamos a ver-nos para a semana. Muito obrigada, a continuação de uma boa semana. Bom fim de semana. Maldita, a cerveja artesanal criada por 2 engenheiros, foi eleita a Best Barley Wine da Europa nos World Beer Awards 2014. Ela é ruiva ao estilo inglês, com elevado teor alcoólico, mas é bem portuguesa. O sabor irreverente é português, de cor ruiva, bem podia ser confundida, mas é bem nacional e acaba de ser considerada uma das melhores cervejas da Europa. Aliás, a cerveja artesanal é cada vez mais uma tendência de consumo a aumentar em Portugal. A Maldita foi eleita a melhor barley wine do continente europeu, o que em português quer dizer qualquer coisa como vinho de cevada, nos World Beer Awards 2014. Surgiu pela mão de 2 engenheiros de Aveiro que estão à frente da Faustino Microcervejeira, responsável pela produção da ruiva English Barley Wine, que encantou os júris da competição pelo aroma, caráter e equilíbrio. Trata-se de um estilo de cervejas escuras de influência inglesa, cujo grau alcoólico é mais elevado do que o normal. O que começou como uma aventura familiar em 2007 foi ganhando protagonismo ao longo do tempo. Atualmente são produzidos 4.000 litros de bebida por mês, mas a ambição de pai e filho é maior. Até meados do próximo ano querem que o número ascenda aos 6.000. A Maldita e as suas 3 variedades, loira, ruiva e preta, é vendida um pouco por todo o país, desde mercearias, lojas gourmet e supermercados. O evento que premiou a cerveja aveirense, World Beer Awards, é anual e o processo de avaliação é composto por 4 etapas, sendo que as provas são todas cegas. Os desenhos animados dos anos 40 e 50, Tom and Jerry, têm sido alvo de acusações de racismo e estão mesmo a gerar protestos. O rato mais adorado de sempre e o seu eterno companheiro de todas as partidas. Tom e Jerry são com certeza o gato e o rato mais conhecidos do mundo. Mas se há quem os adore desde sempre, há também quem considere que os episódios de Tom and Jerry têm conteúdos racistas e preconceituosos, tendo mesmo o Amazon disponibilizado um alerta de que estes desenhos animados podem expor alguns preconceitos étnicos e raciais que antes eram comuns na sociedade americana. Esta dupla nasceu em 1940 e a versão original destes desenhos animados durou até 1957, com as clássicas perseguições entre Tom e Jerry, os 2 habitantes de 4 patas de uma típica casa nos subúrbios americanos. A maioria das críticas foca-se nos episódios Casa Nova Cat, em 1948, e Mouse Cleaning, em 1951. Tudo porque no primeiro episódio, Tom aparece vestida a cowboy e tenta conquistar uma gata com uma serenata enquanto fuma um cigarro, um ato que já foi considerado pelos utilizadores como um incentivo ao tabagismo. Já no segundo, Tom pinta a cara com carvão para enganar Mummy Two Shoes, a personagem negra cujas pernas e sapatos são as únicas partes que, regra geral, são visíveis na maior parte dos episódios. A decisão de emitir apenas um aviso não agradou aos utilizadores, que exigiam a proibição da reprodução dos episódios no Amazon Prime Instant Video, o canal de streaming da empresa. Seja como for, é quase certo que a infância de cada criança passa pelas picardias e correrias dos nossos amigos Tom and Jerry. A música, as cores vivas e todas as expressões são o suficiente para manter uma criança completamente colada ao ecrã da televisão. Quem não se lembra de Tom and Jerry? Antes de passarmos à meteorologia, deixe-me dizer-lhe que o romance inacabado de José Saramago foi oficialmente apresentado ontem em Lisboa pela Presidente da Fundação José Saramago, Pilar Del Rio. Agora sim, passamos então à previsão do estado do tempo para amanhã.
Céu pouco nublado ou limpo, apresentando-se geralmente muito nublado no litoral oeste, em especial a norte do Cabo Raso, até meio da manhã e para o final do dia. Possibilidade de ocorrência de períodos de chuva fraca no litoral a norte do Cabo Raso até ao meio da manhã. Quanto a temperaturas, o Porto espera uma mínima de 16 graus e uma máxima de 23. Em Lisboa, a mínima será de 18 graus e a máxima de 24. E em Faro, a mínima será de 20 graus e a máxima de 27. É tudo por agora. A informação regressa mais logo. Até lá, fique bem.